A seguir, esporte. Alô, amigos, salve, salve, minha gente. Estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você pode nos acompanhar também pela Coprel TV, em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, pelo aplicativo tvpassofundo.com.br. E estamos conversados. O nosso abraço a todos vocês que estão distantes da TV Passo Fundo, mas estão no nosso coração. O programa de hoje traz o professor Marcos Cavalheiro, que é diretor da Academia Olímpica, e o atleta Eduardo Guimarães, que participou recentemente, defendendo o Passo Fundo e a Academia, da Copa Brasil de Kickbox, realizada no Mato Grosso. Eles vão contar a trajetória já até o presente momento. O Eduardo Guimarães é apenas um menino, está começando nesta atividade, começando entre aspas, não é? Tem 16 anos, mas pratica esse tipo de esporte já há 10 anos, então já está escolado. E a escola é do professor Marcos Cavalheiro, diretor da Academia Olímpica. Vai o nosso abraço também para o seu filho, Marcos Cavalheiro Júnior, que está envolvido na academia e no pavilhão que está sendo edificado, logicamente, para um projeto social lá no bairro Vera Cruz, proximidades da antiga Dimed. Nós vamos tratar desse assunto e de outros assuntos no decorrer do programa de hoje. Olha, o Grêmio procura se manter entre os 4 visando a Libertadores da América. Deu uma balançada aí contra o Bragantino, mas terá jogos dificílimos agora na sequência. Enfrenta o Palmeiras no meio de semana e praticamente joga um torneio contra as equipes de São Paulo. Jogou com o Bragantino, Corinthians e vem o Palmeiras aí no meio de semana, portanto. O Internacional venceu a sua última partida, espera um pouco mais para o meio de semana, mas se mantém entre os classificados para uma possível Sul-Americana. É pensamento do Eduardo Cudê e de seus comandados reagirem na competição e, logicamente, se somarem entre os que estarão no grupo seleto do Campeonato Brasileiro e que leva a Libertadores do ano que vem. Falando em Libertadores da América, meus caros telespectadores, é o Internacional que está aí há praticamente uma semana de enfrentar o Fluminense. Primeiro jogo será realizado lá no Maracanã e a segunda partida decisiva no Gigante da Beira-Rio. Gigante que deve receber um público superior a 30 mil pessoas ao natural. E por falar em público, um grande público esteve no Maracanã neste domingo que passou para Flamengo e São Paulo. Jogo válido pelas finais da Copa do Brasil. Quando se esperava uma reação do time do Jorge Sampaolo, nada disso. Deu São Paulo de Dorival Júnior. O São Paulo arranca na frente, portanto, com 1-0 e joga a partida decisiva no Morumbi. Um público superior a 26 milhões de reais, porque os ingressos foram vendidos a preços exorbitantes. Me parece que o mínimo estava entre 300 e 400 mil reais. Veja, 400 reais, né? 300 a 400. Mas são coisas, não é? E dizem que nós estamos vivendo uma crise. Eu não sei, não consigo entender essa crise que o brasileiro reclama tanto. Falta comida na mesa, mas não pode faltar o futebol. Então a decisão fica para o Morumbi no próximo domingo, 4 horas da tarde, onde espera-se uma arrecadação superior a 30 milhões de reais. Haja dinheiro, minha gente.
haja dinheiro para o futebol também. Só o nosso futebol, o futebol da terrinha, continua engatinhando, o que é profundamente lamentável. O pessoal se volta para a capital, é dupla Grenal e tal, e esquece que nós temos aqui Gaúcho e Passo Fundo, que são nossos representantes na Série A2 e que buscam um lugar ao sol na divisão principal do futebol do Rio Grande do Sul, já na próxima temporada. Buscavam, não deu. Agora fica tudo para 2025. E você pensou em ser sócio ou conselheiro de Gaúcho ou Passo Fundo? Você pensou em apoiar o futebol da nossa terra? Você que é empresário, você que é profissional liberal, se fizer um investimento no nosso futebol, automaticamente o retorno virá, e virá ao natural, virá para o comércio, para a indústria e para os próprios profissionais liberais. Nós somos um centro de referência no esporte e nos demais pontos, não é? Ou seja, referência hospitalar, referência hoteleira, referência no ensino de um modo especial. Olha, a UPF está entre as melhores universidades do Rio Grande do Sul e do Brasil. E a nível mundial também disputando, ficando ali na posição intermediária. Muito bem, meus amigos. Era apenas a ilustração, a abertura do programa de hoje, que vai conversar, como disse, com o professor Marcos Cavalheiro, que é diretor da Academia Olímpica, e com Eduardo Guimarães, atleta que participou na Copa do Brasil de kickbox com seus 16 anos apenas e já traz um troféu para a cidade de Passo Fundo. Aguarde um momento só, a gente volta depois do intervalo comercial. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, senhoras e senhores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Tudo bem, Igor?
Vamos lá então, vamos na sequência. Igor está lá na Central Técnica nos acompanhando e você pode nos acompanhar também pela Coprel TV em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, baixe o aplicativo tvpassofundo.com.br e estamos conversados. Você tem toda a nossa planilha de programação e pode saber como andam as coisas na capital do Planalto. Vamos trazer a saudação do professor Marcos Cavalheiro. Hoje o seu filho está envolvido lá com a edificação do ginásio e tal, de uma acomodação maior para um projeto social, não é isso? Um abraço. Um abraço, agradeço pela oportunidade. Venho aqui em nome do grupo da Associação Olímpica, que hoje nós somos em vários professores, né, em vários grupos, né? Que a associação é uma associação, é dividida em professores hoje, né? Sim, senhor. Nós tem o Thiago Marques, que é lá na Ípica, lá na Záquia, que ele coordena. O Thiago. E isso, nós temos em Lagoa Vermelha o Serri e o Luciano. Temos em Tapejara a Eliette. Aqui em Passo Fundo sou eu, o Júnior, e outros professores que trabalham junto, que nem o Rafael Vargas, que trabalha também. Então agradecemos esse espaço e vamos colocar aqui que a Associação Olímpica trabalha o projeto social. O Eduardo, que está aqui ao nosso lado, veio do projeto social e está evoluindo. Ele ganhou uma bolsa dentro da academia, está treinando até hoje. Começou há 10 anos atrás, hoje tem 16 anos e está trazendo títulos para a Associação Olímpica e para Passo Fundo e para o Estado. Muito bem. Cavalheiro, houve uma diversificação, não é? Vocês apenas trabalhavam na Academia Olímpica ali na 7 de setembro e tal, e a coisa foi crescendo. Que maravilha, quando o projeto social também se desenvolve. Agora vocês estão aí em praticamente 5 frentes de trabalho, é isso? Sim, nós estamos trabalhando em 5 e tem mais professores que estão adquirindo esse trabalho, né? Temos o Pedro, que trabalha em Água Santa, que está indo para lá trabalhar, e tem outros professores que estão vendo que o projeto social é um meio de trazer atletas e tirar da rua. E assim está crescendo. Quando o senhor fala Pedro, eu gostaria que você dissesse o nome completo para o pessoal identificar, não é? Fica mais fácil, isso, né? Então, desculpe, né? Isso, Pedro Nunes dos Santos. Pedro Nunes dos Santos, isso, em Água Santa. Isso, então, e os outros? O Thiago Marques, que trabalha aqui no Záquia, o Adriano Serri, que é de Lagoa, o João Luciano Matos, que é da Lagoa também Vermelha, tá? A Eliette, a Zancheta, que é de Itapejara, o Marcos Cavalheiro Júnior de Passo Fundo, eu, Marcos Cavalheiro de Passo Fundo, e o Rafael Vargas também é de Passo Fundo, que nós trabalhamos nos bairros diferenciados, né? Por exemplo, eu trabalho aqui na Curralo, o Júnior trabalha na Vera Cruz, então nós estamos fazendo um polo, isso aí. Muito bem, é o projeto social que engrandece ainda mais a academia, não é? Sim, isso aí. Que nós trabalhamos com as crianças, onde as crianças não pagam mensalidade, eles têm que ter, a gente cobra deles a escola, e coordenação motora. A resposta está no boletim. Isso aí, a escola, se não tem escola não adianta. E aquele de baixa renda que não consegue ir na academia, entendeu? Aquele que não consegue ter um parâmetro para poder ir para uma academia. Então nós vamos no bairro para buscar esse tipo de criança. Me diga uma coisa, esse pavilhão que está sendo construído aí, ou reformado, então vocês estão reformando para receber que tipo de alunos? Durante o dia vai ser projeto social, todo projeto social. As crianças que não têm condições de ir para uma academia, que não têm condições de pagar, vão treinar nesse pavilhão. O nome dessa é Olímpica? É Olímpica. Academia Olímpica da 7 de setembro, ali próximo ao antigo Diário da Manhã, continua à disposição dos interessados ou vai mudar também para Vera Cruz? Não, ela mudou de endereço, mas continua trazendo atletas para ela, tá? Aquele que não tem condições e quer treinar, as portas vão estar abertas. Hoje nós estamos na Independência 1347, frente aos bombeiros, bem lá, bem na frente dos bombeiros. Toda criança que quiser treinar e não tem condições, porque vai ser feito uma triagem, que nem todo esporte faz, né? E aí para demonstrar se pode ou não pagar a mensalidade. Então daí ele vem. Na Independência, próximo aos bombeiros. De frente aos bombeiros. Aliás, eu fiz um convite para o seu filho Marcos, e ele diz, esta semana eu estou envolvido com esse projeto e tal, não vou ter condições, tem que fazer o acompanhamento e tal. Justificou. Agora o senhor vem aí representando a Academia Olímpica e dizendo dos melhoramentos que foram feitos
na nova Academia da Independência de Fronte dos Bombeiros. Isso. Nós temos agora a prática do esporte, aumentou o número de salas, e nós temos mais, digamos assim, a qualidade de ter aquela triagem com as crianças, né? E lá nós vamos poder ficar aberto até nos domingos para poder ter mais condições para trabalhar os atletas, né? Porque, por exemplo, ali na 7 nós tínhamos, mas nos domingos não tinha dificuldades, porque é residencial, e aí não podia fazer barulho, que o pessoal queria descanso, isso, aquilo, né? Não pelo prédio, mas sim pela lei do condomínio, né? Então, aí agora onde nós estamos, nós estamos agora, é uma casa, uma residência, né, que foi reformada para fazer uma parte industrial, e aí tem todo espaço para nós trabalharmos. Muito bem. E quantos anos a academia ficou funcionando ali na 7? 26 anos. 26 anos. Subordinada realmente à determinação do condomínio, não, sim, Cavalheiro? Sim, sempre. Mas faz parte, né? Faz parte da mecânica. Isso. Tem que se sujeitar. Agora, então, estamos em outra ala e tal, na Independência, de Fronte aos Bombeiros. E o Eduardo Guimarães? O Eduardo Guimarães é um jovem, tem 16 anos, é adolescente, não é? É adolescente, mas já está praticando o kickbox há mais de 10 anos. Quantos títulos você já conquistou na sua trajetória, meu caríssimo? São 8 estaduais, 6 brasileiros, 6 Copa do Brasil, 1 sul-americano, 1 mundial e prata em um pan-americano. Ele praticamente me traz todas as medalhas aqui, não é? Essa aqui é a Copa do Brasil recente? Isso. É recente. Vamos mostrar aos telespectadores aí a medalha. A medalha é de bronze? De prata. Sim. De prata. Essa é de prata, né? Ali são as de ouro. As outras são de bronze? De ouro. De ouro, medalhas de ouro. Tudo bem. Eu faço essa pergunta aí porque estou meio atrapalhadão aqui no que eu faço. Essa medalha você sentiu que poderia conquistá-la realmente? Sim. Quando? Quando enfrentou o primeiro adversário? Quantos adversários você enfrentou? Eu senti que eu conquistei as medalhas quando eu pisei o pé no tatame, porque foi um treino muito específico para esse dia. Foi mais de um mês eu pensando todo dia de como ia ser, o que eu ia fazer e o porquê. Muito bem. Esse é o ensinamento que você tem por parte dos professores. Quem é o teu professor na atualidade? É o Marcos Cavalheiro ou o Cavalheiro Júnior? Os dois. Os dois. Então, eu comecei vamos enaltecer, não é, o trabalho que vocês desenvolvem. Aliás, o Cavalheiro fica com aquele sorriso, né, de humildade ali, mas tem o seu trabalho realmente reconhecido e deve ser mais do que nunca reconhecido por toda a comunidade pela atividade que vocês fazem. Eu agradeço muito, mas a gente vê isso aí porque a gente vê o esforço do atleta, né? Porque a gente cobra muito deles. E o atleta é muito cobrado. Então, por exemplo, que nem o Eduardo, ele já vem conosco crescendo, desenvolvendo. E justo que ele sabe que até nos meio-dia ele sai da escola e vai para a academia treinar. E a gente cobra muito dele. Aí, muita gente fala, mas a criança está sem se alimentar, isso, aquilo, né? Ele escolheu ser atleta. Então, ele tem que ver o lado pelo atleta. O pai já sabe, a mãe já sabe. Então, assim, o atleta dentro da Olímpica é tratado como atleta. Então, ele tem que... Alimentação, rigoroso tudo, tá? Rigoroso tudo, não tem essa. São de 4 a 6 horas de treinos por dia. Não dá para dar moleza, não é? Não dá. Se quer chegar, quer atingir o objetivo realmente, porque esse esporte já é olímpico ou não? Está, a partir de 2028, agora vai já concorrer à medalha. Já entrou, agora 2024 vai ser apresentado e 2028 ele começa já a correr a medalha. Que maravilha. O Eduardo é filho do seu André Guimarães, não é? Nome da mãe? Kelly Pereira. Dona Kelly. Receba também o nosso abraço aí, os nossos cumprimentos, porque o menino realmente promete a nível de futuro. Vocês moram ali próximo à Vila Luísa, não é? Isso. A academia agora ficou mais próximo de você, né? Ficou tudo mais perto. Me conta uma coisa, Eduardo. E a nível de escola, o que você está frequentando no momento? Estou no primeiro ano de ensino médio. Aonde? Na escola Antonino Xavier Oliveira, na Vila Luísa. Muito bem. Na mesma... fica tudo ali, né? Isso, no tudo conglomerado junto. Da Vila Aí Luísa. encaixa Aliás, os horários. A Vila Luísa, hoje a gente diz que é Vila Luísa, mas na real é Vila Centro. Porque é um centro da cidade, né? A cidade cresceu tanto, se expandiu, que engoliu a própria Vila Luísa, né? Sim. Não é? Muito bem.
Você pratica o kickbox e o que mais de esporte? Comecei no karatê com um mestre por questão de autodefesa. O pai me colocou e acabou que meus 8 anos eu comecei a competir. Fui primeiro no kata porque não tinha idade para lutar. O kata é uma demonstração de movimentos no karatê. E se eu comecei isso hoje, eu tenho que agradecer ao mestre por ter me incentivado a começar desde pequeno. Karatê foi o princípio, o kickbox é a sequência, né? Foi a minha raiz. Quantos tipos de atividades esportivas existem dentro desse meneio, dentro do ramo, professor Marcos? Bom, lá na Olímpica nós estamos trabalhando hoje, a minha raiz é o Karatê. Eu trabalho dentro da Federação Gaúcha de Karatê. Eu sou filiado à Federação Gaúcha de Karatê, tá? Dentro da WKF, né? Que hoje é coordenada pelo COI, Conselho Olímpico Internacional. Aí trabalho kickbox dentro da FMK também, a CBKB, o ACO também, pelo esporte olímpico. Boxe, esporte olímpico também, tá? E hoje nós trabalhamos o Krav Maga, é o israelense que tem hoje, nosso mestre é de São Paulo, o mestre Januzzi, e é coordenado pelo Avi Israel. Como é que vocês conseguem conciliar tudo isso aí, professor? É assim, eu trago os mestres para cá, e aí nós vamos criando os instrutores. Os instrutores têm que fazer cursos e especializações. Eles têm que trabalhar. A minha raiz, como eu digo para todos, é o Karatê. Tá? A Associação Olímpica hoje, ela é responsável dentro do Rio Grande do Sul por várias modalidades, como o Karatê, o Kickbox, o Krav Maga, e agora a gente vai começar a crescer e desenvolver esse esporte. O esporte é dentro daquilo que se faz. Então, o instrutor tem que fazer cursos de especializações até chegar a ser professor. Muito bem. O Marco Aurélio, o Marco Cavalheiro é professor de Educação Física, já formado, sim. E defendeu teses e tal, não é? E você, Eduardo, o que está pensando? Você está no 2º grau e tal. O que está pensando a nível de futuro na sua futura profissão? Eu estou pensando, já temos conversa com o mestre em seguir exército, acabar a escola, porque o exército ele te dá vantagens sendo esportista e tendo uma boa colocação no ranking nacional. Muito bem. A nível futuro, então, vai para o exército, do exército... Pretendo competir pelo exército. Vai competir pelo exército. E pretende engajar, então? Sim. Ah, tá legal. Que maravilha, hein? Que maravilha. Olha aí, o Eduardo realmente vai ser um futuro general, não é? É que ele veio pelo o COI, Conselho Olímpico, o COB, e aproveita os militares e o próprio Exército indica os militares que estão dentro para concorrer o Conselho Olímpico, ou seja, adequar ao esporte ao Exército. O exemplo está aí, o Maicon Mancuso, não é? Que não está no Exército, mas é professor de Educação Física, e o Guilherme Curtis, que é sargento da Aeronáutica. Isso. Nós temos também dentro do esporte nosso com o gaúcho, de Bagé, que hoje está treinando em Santa Catarina, que é o Douglas Brose, é sargento, ele é do Karatê, que ele participou dos Jogos Olímpicos que teve, ano retrasado, né? Então ele foi campeão modalidade olímpica. Então nessa parte. Bom, o Eduardo tem mais 2 anos ainda para ir se aperfeiçoando e tal, isso. Mas já está definido, está sacramentado. Você quer se incluir no Exército Nacional. Sim, é isso. Mas tem que estudar, não é? Tem. Pretendo fazer cursos para conseguir entrar, ter uma desenvoltura melhor. Muito bem, é o que nós desejamos realmente. Olha, nós estamos conversando com o Marcos Cavalheiro, que é o professor e responsável pela Academia Olímpica, agora em nova sede, na Independência, de frente ao quartel do Corpo de Bombeiros, e com o Eduardo Guimarães, que é um atleta e que conquistou títulos recentemente, disputando pela academia lá na cidade do Mato Grosso, né? Em uma cidade do Mato Grosso, não sei onde é que foi a competição. Campo Grande, capital, então. Isso. Muito bem. Nós, senhoras e senhores, vamos chamar agora um dos integrantes do nosso quadro, que é o repórter de todas as ocasiões. O Carlos Dantas está distante, mas está no nosso coração também, meu caríssimo irmão. Está lá em Canoas e de lá ele faz o comentário esportivo de hoje. É com você, Dantas. Alô, seu Jorge, aquele abraço. É um prazer voltar a esse espaço. E hoje
trazendo um exemplo prático, né? Minha saudação a todos os nossos telespectadores, né? De que a conclusão que eu cheguei, vamos dizer assim, tá, descobriu a América. Não, é que a grande novidade que vinha em termos administrativos no futebol brasileiro se chama SAF, SA Futebol Clube. Mas o exemplo do Flamengo, o exemplo do Brasil de Pelotas, vem comprovar aquela tese, que não adianta ter SAF, SA do futebol, se não tiver bons administradores. Olha o exemplo do Flamengo. Foi campeão ano passado com o Dorival Júnior. Dispensou o Dorival Júnior. Ninguém entendeu. De repente, questão políticas internas, briga de beleza. Para trazer um argentino, Sampaoli, que para mim não entende nada de futebol. Tá? Porque o cara que não faz um time andar, como aquele time do Flamengo, né? É sinal que não entende futebol. Por mais que esteja brigado. Tá? Porque lidar com um boleiro não é fácil. Não é fácil. Tu tem que ser bom, mas tem que ter comando. E essa história de trazer técnico estrangeiro para o futebol brasileiro, que é pentacampeão mundial, é o berço da qualidade do futebol, que agora está em decadência, é a maior bobagem que cometem os times brasileiros. Tá? O Cudê, se não ganhar a Libertadores, corre o risco de afundar o Inter no Campeonato Brasileiro. Tá? Então, esse exemplo de trazer estrangeiros está aí. Então, SAF não tiver administração, não vai para frente. Não tem ninguém que salve. E olha, e eu vou usar aquela frase do futebol aí, né? A bola pune, inclusive a parte administrativa. Equipes organizadas, com o pé no chão, né? Por exemplo, São Paulo, que está aí organizado, né? E outros times que estão organizados podem não ter chegado a título, mas não estão afundados em dívida. Muitas vezes tu tem que dar um passo para trás para dar dois para frente. Exemplo, Ipiranga de Erechim, que no último fim de semana, no dia 15, reelegeu pela 4ª vez o presidente Adilson Steinkowski, tá? Pela 4ª vez. O Ipiranga teve ali para subir, não subiu. Por quê? Não cometeu loucura de contratar jogadores a preço de ouro e depois não subir e ainda ficar com a dívida astronômica. Não, fez capital de giro, vendeu os jogadores, ganhou um bom dinheiro e se manteve na dele. Agora, para o ano que vem, o Ipiranga vem com tudo. O próprio Ipiranga de Frederico está adotando a SAF, mas tem um grupo administrativo que está junto da diretoria, tomara que dê certo, sendo um dos primeiros clubes do interior a usar esse sistema. Mas se não tiver administração, bons administradores, sérios administradores, acontece que nem o Brasil de Pelotas, que tem uma torcida, né? Eu comparo o Brasil de Pelotas com o Flamengo nas devidas proporções, que os dois têm as maiores torcidas. O Brasil de Pelotas, dos times pequenos do Brasil, é uma das maiores torcidas, e está lá. No último fim de semana, renunciou toda a diretoria do Brasil de Pelotas. Por quê? Falta de administração, briga de beleza. Quando começa a crescer, começa as picuinhas internas e ninguém abraça o clube num todo. Pode haver oposição, sim. Pode haver divisão, mas não negativa. Então, o exemplo do Flamengo está aí. Vai estar sujeito a perder 70 milhões de reais por incompetência administrativa, por brigas políticas, porque sabem que lá, no outro lado, na arquibancada, tem um fanático, tem um doente, tem um trabalhador que vai pagar a conta. Então, as coisas sempre foram assim no Brasil. Por isso que o futebol entrou em decadência. Porque falta o quê?
bons administradores. Exemplo de organização de coisas simples, mas bem organizado, por exemplo, para encerrar, é o nosso futsal. Futsal de Passo Fundo, tirando aquela fase do Covid, voltou com tudo organizado. Voltou aquele incentivo do governo do estado agora e só vai. Pode até não ser campeão, mas está estruturado para o ano que vem competir com grandes equipes e beliscar o título. Então, em tudo, aonde não houver administração, disciplina, né? Organização, nada funciona. E o futebol está aí. Pode ser que o Flamengo até possa ganhar o título no fim de semana, mas quem está com a mão na taça e vai levar em torno ou mais de 70 milhões é o São Paulo, né? Com o comando do Dorival Júnior, que vai ser campeão em 2 anos seguidos. Por quê? Por falta de administração no grande time do Flamengo, que poderia ser um dos maiores times do mundo pela torcida que tem. Aquele abraço e até a próxima. Beleza, meu caro Dantas. Nós temos que continuar aí fazendo o acompanhamento, não é? Acompanhar o futsal, os representantes do nosso futebol, Série A2, aqueles que disputaram a Copinha recentemente. O Passo Fundo esteve quase lá na sequência da Copinha, não deu, o que é profundamente lamentável. Sempre fica um adendo, sempre fica quiçá, será que não? Por que não deu e tal? Mas nós vamos torcer para que a coisa engrene realmente, para que o empresariado se volte para a importância do futebol de Passo Fundo a nível de Rio Grande e de Brasil. Frederico Westphalen já está negociando, Frederico Westphalen está crescendo com o seu União Frederiquense. O belo representante que nós temos a nível de região é o Ipiranga de Erechim, e nós temos que ficar nesta região, mas torcendo para que Passo Fundo cresça na parada. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltaremos daqui a pouco. Um momento só. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Lempsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.
Voltamos, senhoras e senhores, o assunto é esporte e nós estamos voltando na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você pode nos acompanhar pela Coprel TV em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, pelo aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br. Estamos conversando hoje com o professor Marcos Cavalheiro, professor de karatê e kickbox também, não é? Enfim, professor da Academia Olímpica. Junto com ele, o atleta que recentemente representou Passo Fundo e que tem dificuldades para arrecadar fundos, visando, logicamente, representar a nossa cidade. Não fosse o Fundesporte, recentemente instituído pela atual administração, eu não sei o que seria de vocês, hein, o Marcos Cavalheiros e Eduardo Guimarães. É verdade. Se não fosse o Fundesporte, eu acho que nem nós fomos em 20 atletas, 18 medalhas de ouro, 11 de prata e 4 de bronze. Então, nós não teria trazido esse resultado para Passo Fundo. E ficamos em primeiro lugar, o estado do Rio Grande do Sul, em primeiro lugar na o musical Formas e Creative, onde o atleta faz movimentos, digamos, que nem o karatê, kata e coisa assim, né? Para mostrar o desenvolvimento da arte marcial em cima, com armas ou sem armas. Ele faz o movimento imaginando de 5 a 6 atletas que sejam adversários dele. Então aí o Eduardo Guimarães foi campeão numa categoria com armas e campeão na outra categoria sem armas, onde ele teve atletas de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, que foram adversários deles direto. Os adversários do Rio Grande do Sul também foram representados lá ou só vocês, só por Passo Fundo? Não, nós somos pelo estado do Rio Grande do Sul. Pelo estado do Rio Grande do Sul. É pela Mas FMK. se somaram a outros atletas de outras cidades? Sim, não? sim, nós teve Porto Alegre, teve Sapiranga, teve Caxias, teve Marau, tá? Teve várias cidades que foram junto conosco. Quais serão as próximas competições que vocês pretendem disputar? Nós temos agora em novembro, o do kickbox será em Canoas, que é a Taça dos Campeões, pela FMK, onde vale o cinturão do estado, onde o Eduardo está sujeito a ser um dos campeões. Tá? A soma de pontos é ranqueado, né? Pelo Conselho Olímpico tem que ter ranking, né? Então ele está sendo ranqueado, ele está com a mão no cinturão, depende muito mais dele agora, tá? E depois nós temos em dezembro o Pan-Americano, que será uma divisão do Pan-Americano com os pretas e o Sul-Americano para os jovens que vão lutar. Porque agora, esse Paná será onde? Será em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Representantes de todos os estados da federação? Todos da federação e agora e também Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile. É um Pan-Americano, só que ele foi dividido por causa por ser Pan-Americano, os representantes dos estados da federação do Brasil e de outros países, não é? Isso, porque foi subdividido por causa do Sub-17, né? Que tem muitas crianças que não são pretas, né? Então daí o preta fica no Pana e as crianças no Sul-Americano. E você, Eduardo, teme algum atleta que venha competir com você nesta possível competição ou não? Não. Você já conhece algum atleta, algum adversário? Adversário no bom sentido, né? Sim, sim. Mas não temo ninguém, porque sabendo que estou bem preparado, eu consigo dar o meu melhor. Muito bem. E o professor disse, não é? É a grande oportunidade que ele vai ter. Isso é a oportunidade para ele se sentir bem aquilo que ele está procurando. Então, a gente vê que ele está buscando, e dentro da academia ali a gente vê os atletas que estão buscando o resultado. Então, a gente vê assim que, por exemplo, vou falar, a dificuldade hoje é o apoio das empresas, né? As empresas é difícil de Passo Fundo, tá? Então, a gente fala na realidade, a gente vai buscar um apoio, nem vai para o Eduardo buscar. Aí chega lá, se fosse um time de futebol, comprar uma camiseta, eu ajudaria. Mas um atleta, não conhece esse esporte, isso, aquilo, né? Aí a gente fica assim, é difícil. Eu já chamo essa pessoa que diz isso aí de um ignorante, não é?
porque ele tem que estar atualizado, ele tem que acompanhar. O camarada, como empresário, tem que acompanhar todos os tipos de atividades. É na política, é na religião, é no esporte, enfim, tem que estar atualizado. Você não concorda? Concordo. Tem que a gente ver que, por exemplo, a gente está tendo apoio de pequenas pessoas, digamos assim, pequenos comércios hoje, né? Por exemplo, eu dou exemplo a vovó Inês, eu vou falar de novo, desculpa, a vovó Inês ali da padaria, né, que ajuda eles, a Voigt, a manutenção de máquinas e coisas assim que está ajudando nós. Então, assim, ó, o pessoal vê que ajudando o atleta está divulgando o seu nome. Hoje existem várias mídias sociais que ajudam. Então, aqui, o Instagram, o Face, é uma coisa assim que ajuda muito o esportista hoje. Então, vamos tentar ver que é diferente hoje. Então, ajudar o atleta que está nascendo. Eu só ajudo o cara que está lá em cima, isso, aquilo. Mas não adianta tentar ajudar o cara que está lá em cima. Se ele está lá em cima, ele já tem apoio. Agora, quem está aqui embaixo precisa de um apoio. Exatamente. E o senhor vive nessa situação aí há mais de 30 anos, não é, Marcos Cavaleiro? Nós fazendo cachorro-quente, camiseta, isso, correndo atrás aqui, fazendo pedágio. Então, a gente corre atrás. Bom, quando não deveria ser assim, não é? Esse Fundo Esporte aí deu uma aliviada, mas é uma aliviada apenas, não é? O esporte hoje agradece muito nessa parte, né? Ao prefeito, né, que vem, através disso, que já veio brigando muito isso aí há muitos anos atrás, né? Que agora está começando a acender essa chama, né? Então, o prefeito Pedro já disse que provavelmente, futuramente, seja mais, né? E aí a gente vai crescer. Então, é isso que nós temos que ver. O esporte tem que crescer. Através do esporte, consegue-se tirar a criança da rua. Através do esporte, cria-se cidadãos. Exatamente. Nós precisamos ter aquele cidadão do bem, não é? Sim. É o caso aqui que está se criando um cidadão do bem, que está à minha esquerda aqui, o Eduardo Guimarães, não é? Isso. Eduardo, você disse no bloco anterior que pretende seguir a carreira pelo Exército Nacional, não é? Mas você agora, no momento, o que você mais precisaria do empresário para bem representar a cidade de Passo Fundo? Sem dúvidas, verba. Porque kickbox é o esporte mais caro ultimamente do mundo. Só nessa Copa do Brasil foram R$2.000, fora a passagem. O Fundo Esporte ajudou muito. Tem a acomodação, tem isso, tem aquilo, né? Tem hospedagem, não são poucas, não. Alimentação. Exato. Que não é dado alojamento, né? Coisa assim. Então nós temos que procurar hotéis, coisa assim. Isso que a gente procura os mais baratos e o mais... Não podemos colocar em qualquer hotel. Imagina, um atleta vai lutar. Vai chegar numa quinta-feira e vai embora só no domingo. Ele passa 3, 4 dias lutando. Aí... Dormindo mal? Não. Tem que ter um mínimo de acomodação, não é, Cavaleiro? Isso aí. Exato. E o reconhecimento deve partir de você, que está nos acompanhando nesse momento. Eu talvez seja insistente demais, batendo na mesma tecla, mas é nesta tecla que nós temos que bater, porque você tem que valorizar o nosso esporte amador. O esporte amador precisa do incentivo do empresariado de Passo Fundo. Além do incentivo que é dado pelo Executivo Municipal, pelo Legislativo, com esse Fundo Esporte, não é? Precisa uma verbinha a mais. E essa verbinha a mais vai ser de incentivo a este menino que está aqui ao meu lado, vai ser de incentivo ao Marcos Cavaleiro, que é um entusiasta deste esporte, que eu conheço há mais de 40 anos. Como o tempo passa, né? Passa mesmo, imagino. Pois é. Vamos voltar onde vocês estão, lá na Vera Cruz, no projeto social. Lá está agora, nesse momento, o Marcos Cavaleiro Júnior, né? Como vai funcionar aquele pavilhão? Como é que vocês pretendem usá-lo para incentivar a prática esportiva? O nosso vai ser nós pegar as escolas que estão próximas ali, porque o casamento vai ser num lugar estratégico, né? Nós estamos bem centralizados ali na Vera Cruz. Então, nós ficamos a 5 quadras do Polivalente, 4 quadras ali do Toqueto, tá? E aí depois tem o Bem-Vinho lá atrás, lá, assim, das escolas. E aí para baixo
ali da Veracruz tem outra escola que eu não me lembro o nome. Tá? Mas são 4 escolas direcionadas, vai ser um ponto X ali. Direcionadas a estes alunos, é especificamente para esses meninos e meninas? Não só para os alunos, para todo o bairro. Todo o bairro vai ser direcionado. Mas como nós falamos, vai ser direcionado às pessoas que não têm condições. Porque tem muitas pessoas que confundem projetos sociais, onde se paga e treina. Não, vai ser só para crianças que não têm condições de pagar. Tá, pessoal? Então a gente é um pouco sincero, as pessoas se magoam muito com essa parte. Porque, por exemplo, o horário de pagantes vai ter. O pagante tem horário. Sim. Noturno. Agora, diurno vai ser aqueles que não têm condições. Aqueles que precisam ser direcionados. A gente tem que tirar essa criança da rua. Então, por isso que nós vamos trabalhar, por isso, quer dizer, social mesmo. Não é aquele, eu vou fazer isso, aquilo. Não, aquilo é direcionado. Que nem aqui na Curral nós temos que até a irmã Mercy ali trabalha muito e sofre. Hoje está tendo um reconhecimento. Mas a gente vê que precisa, assim, nos bairros nós precisamos direcionar essas crianças. Porque ficar na rua não é o sentido. Porque assim, porque o meu tio é traficante, o meu isso, aquilo, faz isso. Não. Se a gente direcionar a criança, ele vai começar a ver a coisa certa e não vai ir para esse lado. Ele vai procurar os estudos, vai procurar melhorar a vida dele, procurar puxar a pessoa para o outro lado. Então é nessa parte que nós trabalhamos, tá? Então um agradecimento muito ao senhor, Jorge, que vem trabalhando aqui para nós direcionar. Mas a minha função do meu filho, que graças a Deus ele colocou na cabeça ali e viu que é a situação, que ele viu que quando viajava assim, eu sinto que porque ele viaja junto com esse, que ele viu que a criança que vem crescendo dentro do projeto está expandindo. Hoje, por mais que seja, o meu projeto tem mais de 20 anos, eu tenho pessoas que são pai de família, são vigilantes, são médicos. Hoje eu tenho, vou citar um nome, o Sérgio Wellington, que hoje é sargento do Exército. Tá? Ele conheceu o projeto, trabalhou no projeto. Hoje ele é sargento dentro do Exército porque ele começou a lutar dentro do Exército e o próprio comandante dele viu que ele trabalhava com karatê, né? Então colocou ele dentro de uma equipe. E hoje ele é sargento dentro da equipe, que nesse aqui está desejando, por isso que ele quis desejar. Então nessa parte que eu faço. Nosso projeto é seguir em frente. E ter uma coisa, imaginou? Hoje eu conheci, o senhor sabe que nós falamos da Vila Luísa, eu nasci na Vila Luísa. Então, eu não tenho vergonha de dizer, eu sou ali da Vila Luísa, eu sou desse bairro, coisa assim. Aí o pessoal, mas é um bairro meio marginalizado, isso, aquilo. Pessoal, só é marginalizado aquele que quer ser, aquele que deixa de fazer uma atividade para fazer alguma coisa. Então, o esporte tira você da rua, o esporte faz com que você seja um cidadão, o esporte faz com que você tenha uma visão melhor da vida. E vamos praticá-lo, não é, Marco Cavalieri? Isso que além da saúde, né? Bom, a dinâmica é essa, não é? Mas voltando ainda à atividade lá no pavilhão da Veracruz, não é? Hoje o telespectador está curioso. Como é que eu faço para fazer uma inscrição? Eu tenho que ir lá no bairro? Eu tenho um telefone para contato? Qual é o procedimento? Nós vamos começar a trabalhar dentro, porque já está sendo montado e vai ser finalizado em novembro agora, tá? Então, quem quiser entrar em contato, entra direto comigo no 999 98 8373. É o meu próprio. Daí a gente senta e conversa. Ele vai pegar uma ficha para fazer um triamento, né? Onde nós vamos fazer um cadastro dele e aí a gente vai chamar e conversar com os pais. Muito bem. Especificamente para esses meninos e meninas, né? Mas, digamos assim, aquele já mais abastado, mais crescidinho, como diz, que queira praticar esse tipo de esporte. O esporte é dos 4 anos aos 16 anos. Então é nessa parte que nós trabalhamos, dos 4 aos 16 anos. E a academia não vai funcionar, então, especificamente para outros, para prática esportiva? À noite, por exemplo? Sim, à noite vai. À noite trabalha. Mas é para os pagantes, né? Mas adultos não? Adultos, sim. Sim, para adultos. À noite. Muito bem. O telefone, vamos repetir, é 99988 373.
Aí está, portanto, discriminado o procedimento, mas é para novembro ainda. Isso, não é? né? Mas quando se menos espera, nós já estamos chegando em novembro. Porque o setembro está quase se despedindo, né? Estamos aí na Semana Farroupilha e tal, e a quinzena Farroupilha levando aí um público enorme aos CTGs, aos centros de tradições, aos grupos de cavaleiros e tal. É isso aí, faz parte, não é? Então, fica aquela recomendação. Vamos aguardar que se inaugure esse projeto lá no bairro Veracruz para o mês de novembro e para receber, para acolher a coletividade e a meninada e os meninos e as meninas daquele bairro, aristocrático bairro Veracruz. Esse ginásio, nós temos que agradecer a GJG de Passo Fundo, né? Que graças a eles doaram para nós o ginásio. Então, É doação de quem? Da GJG, Construções. Eles fizeram um acordo com o Júnior representava eles, e aí o Júnior ajudava a construir esse ginásio. Então, eles não deram a verba para o Júnior. Então, o Júnior construiu o ginásio junto com eles e hoje, graças a Deus, está ali. É um sonho, né? DJG. GJG. Agradeço muito a eles. E tem aí o final do nome de um querido comunicador, não é? Que é o José Gomes JG, né? JG. Veja como são as coisas. Aliás, o JG com certeza está nos acompanhando aí e tem a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, o nosso abraço, porque você, é 100, não é 10 não, você é 100. Ele, inclusive, incentivou por muitos e muitos anos o desenvolvimento deste tipo de esporte também. Tá? Agradecemos muito isso aí. Promessa do Eduardo Guimarães, futuro sargento do Exército Brasileiro, hein? 16 anos, tem 2 anos para trabalhar, né? Para trabalhar, para estudar e para se formar. Né? Mas a promessa de um novo título na próxima competição a ser realizada? Pretendo sim ter resultados bons novamente. E pretendo me preparar mais do que a última vez. E a cada vez ir aperfeiçoando. E o recado, aquele empresário, aquele senhor, aquela senhora, aquele profissional liberal que esteja nos acompanhando neste momento e que queira realmente que você seja esse tipo de exemplo de atleta que você é? Eu prometo entregar o melhor resultado possível. Isso é importante, né? Porque e se o pessoal resolver colaborar financeiramente, nós estamos à disposição para receber, né, Cavaleiro? Sim, nós estamos aí para conter isso aí e ajudar. Muito bem, é o que se espera e que esse programa realmente repercuta no fundo do coração de muita gente que esteja nos acompanhando nesse momento. Vamos falar um pouquinho aí sobre, antes de encerrar o nosso bate-papo aqui, eu gostaria de falar sobre as atividades no futebol. O Cavaleiro não é dado muito ao futebol, o Guilherme também se dedica, o Eduardo, né, se dedica também mais à prática do atletismo, é um atleta bem formado, não é? Bem produzido pela Academia Olímpica. Mas nós temos que falar, não é? O telespectador. 30 milhões de reais para um jogo de futebol. É muita grana. Mas praticamente isso lá no Maracanã, no primeiro jogo da Copa do Brasil, com o São Paulo vencendo, com Dorival Júnior vencendo o Jorge Sampaoli. E, consequentemente, levando essa vantagem para o segundo jogo, que será disputado domingo que vem, às 4h no Morumbi. Grêmio e Internacional continuam na disputa do Campeonato Brasileiro, o Grêmio lá em cima, o Internacional no bloco intermediário. Nós gostaríamos que a gangorra equilibrasse e que os dois estivessem entre os 6 possíveis classificados. Porque o tempo vai passando, não é? Quando menos se espera, esgota-se a possibilidade de classificação no Campeonato Brasileiro. O Internacional tem uma vantagem que disputa a Libertadores da América e precisa da vitória, porque nós estamos a uma semana praticamente do primeiro jogo desta semifinal contra o Fluminense. O primeiro jogo será no Maracanã e a segunda partida será disputada no Gigante da Beira-Rio. E esperamos que realmente as coisas fluam favoravelmente ao futebol do Rio Grande do Sul. É isso, não?
Cavaleiro? Isso aí mesmo. Esperamos que você também fique torcendo para o andamento dos nossos clubes, não, Eduardo? Sim, sou gremista. Tudo bem, tá legal. Aí está. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje. Me parece que vai haver uma mudança climática aí nos próximos dias, que você tome cautela e cuidado, né? Se você não fez a vacina ainda contra a gripe e tal, procure um posto de saúde, porque nós queremos que você fique conosco por muitos e muitos anos. Obrigado, senhoras e senhores, pela companhia. Nós voltaremos com mais informações no decorrer da programação da sua TV Passo Fundo. Agradecemos ao Marcos Cavalheiro Júnior e ao Marcos Cavalheiro pai. E, igualmente, ao Eduardo Guimarães. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela companhia. Continuem ligados na programação de qualidade da sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526. E também pela Coprel TV em outros 46 municípios. Felicidades, senhoras e senhores. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Lempsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.